Olá, Shalom. Olha aqui novamente o pastor Edival e aqui o Sião Channel, o canal da Igreja Batista Monte Sião. Vamos lá então, iniciando mais uma série de estudos aqui agora no canal. Nesta oportunidade, vamos falar um pouco a respeito dos evangelhos. Evangelho que no original significa boas novas ou boas notícias. São 4 os evangelhos. Eles retratam as ações mais relevantes do ministério de Jesus aqui na terra. Jesus mesmo, ele nada escreveu sobre si, mas muito do que ele fez está relatado nesses evangelhos que foram escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João. Sendo que Mateus, Marcos e Lucas são muito semelhantes entre si, mudando apenas a ótica de como Jesus é apresentado em cada um deles. E por causa desta semelhança, eles são chamados de evangelhos sinóticos. Mateus, que foi uma testemunha ocular de Jesus, pois foi um dos que andou com ele, foi discipulado face to face com Jesus. É consenso entre a maioria dos estudiosos da Bíblia e, consequentemente, dos evangelhos, de que Mateus escreve voltado para o povo judeu. E por conta disso, ele apresenta Jesus como o rei que iria de vir, ou seja, o Messias esperado. Não é por acaso que ele usa várias vezes, em algumas passagens, a frase para que se cumprisse a profecia. Também não é aleatória o fato dele começar a falar de Jesus mostrando primeiro a sua árvore genealógica, mostrando Jesus como autêntico descendente do rei Davi, pois era fato conhecido a qualquer judeu, até o mais desavisado, de que o Messias esperado viria da raiz de Davi. Já Marcos, o escritor do Evangelho segundo Marcos, não esteve entre os 12, mas ele era primo de Barnabé e foi cooperador dos apóstolos Pedro e Paulo. Mas com certeza ele conviveu com os outros apóstolos também, e foi de onde ele tirou os elementos para escrever o Evangelho segundo Marcos. Diferentemente de Mateus, que apresenta Jesus como rei, e o público-alvo eram os judeus, tanto os de Jerusalém como os que estavam espalhados por outras localidades, já Marcos apresenta Jesus de forma que pudesse atingir os romanos em sua grande maioria. Roma era o povo que dominava a Judéia e praticamente todas as nações da época. Eles eram os senhores do local. De modo estratégico, Jesus é apresentado como servo, mas não era um servo qualquer. Ele foi apresentado como o servo, que poderia dominar e reverter toda e qualquer situação. Ele foi apresentado como o dominador das tempestades, dos demônios, das enfermidades e da morte. Em Marcos, ele era o servo do Deus Altíssimo a serviço dos homens. Primeiramente, ele foi um servo conquistador, depois um servo sofredor, para logo mais se tornar o servo triunfante por ocasião da sua ressurreição. Assim é o Jesus apresentado por Marcos, um servo para toda hora e momento. Já Lucas, que era médico na época, também não esteve entre os 12 que caminharam com Jesus, mas foi muito próximo de Paulo, acompanhou ele em suas viagens missionárias, com certeza bebeu muito dos conhecimentos de Paulo a respeito de Jesus, mas por conta da característica de sua profissão, ele não apenas, ele não ficou apenas nos relatos de Paulo, ele pesquisou a fundo
esteve com todos o que foi possível estar, que testemunharam ou foi agente de milagre realizado por Jesus. O início do Evangelho de segundo Lucas nos dá uma noção de como foi abrangente e criteriosa a sua pesquisa a respeito de Jesus e de seus feitos. Lucas não era judeu, possivelmente grego. Ele inicia os estudos a respeito de Jesus a pedido de alguém com o nome de Teófilo. Esse nome é originário da Grécia. Talvez por isso é que se diga que ele escreveu de modo a revelar Jesus para os gregos, que se gabavam na época em ser o povo mais inteligente e mais desenvolvido. Afinal, era a terra de Aristóteles, Sócrates e Platão, homens que viveram antes de Cristo e reconhecidos até os dias de hoje por suas inteligências. No Evangelho segundo Lucas, Lucas fala da divindade de Jesus, mas a sua ênfase é revelar a sua humanidade e a sua inteligência diferenciada. Ele é apresentado como um mestre e conhecedor das atitudes e do comportamento humano. Jesus tinha uma inteligência privilegiada e, na certa, isso seria um chamariz para atrair o povo grego e, consequentemente, seriam levados a conhecer a parte divina de Jesus. Já João, o discípulo do amor, é quem escreve o Evangelho segundo João, não para um povo específico, mas para toda a humanidade. Afinal, todo ser humano precisa de Deus. Neste relato, podemos ver que João fala a respeito da humanidade de Jesus, mas a sua ênfase maior é em relação à sua divindade. Ele apresenta Jesus como Filho do Deus Altíssimo. Os acontecimentos e milagres testemunhados e relatados por João corroboram para essa natureza divina de Cristo, pois não poderiam vir de uma pessoa comum tudo o que Jesus fez, tudo que João testemunhou a respeito de Jesus. Não poderia ter vindo de uma pessoa simples e comum. Todos aqueles que leem o Evangelho segundo João têm a plena convicção de Jesus, que Jesus foi o Deus encarnado que habitou entre nós. Se humilhou em forma de homem por um amor de uma certa forma incompreensível à natureza humana. E por causa deste amor se deu por mim e por você, para que pudéssemos ter vida e vida em abundância. Amém? Este é um preâmbulo dos evangelhos que está registrado na Bíblia e que falam a respeito de Jesus. Estaremos nas próximas terça-feiras falando um pouquinho mais detalhado sobre os evangelhos e de como Jesus era apresentado. Então, nas próximas terça-feiras, voltarei ao canal para falar de forma um pouco mais abrangente de cada uma das particularidades que Jesus apresentou quando esteve entre nós. O Jesus Rei, o Jesus Servo, o Jesus ser humano como eu e você e o Jesus Deus, Senhor e Salvador de nossas vidas. Amém? Te convido a estar conosco. Caso você ainda não esteja registrado aqui no canal, registre e ative o sininho, porque quando surgir uma novidade, você será avisado. Deus abençoe, até a próxima terça, quando aqui estaremos falando um pouquinho mais detalhado a respeito deste homem e deste Deus que mudou a nossa história. Até lá então, Deus abençoe, tudo de bom.